Olá, tudo bem? Temos aqui uma questão do Enem de 2018. Ela teve 29% de acertos. Nós estamos na nossa jornada 90 dias, 90 questões para o Enem 2020 e hoje faltam 10 dias para a prova de matemática que acontece no dia 24 de janeiro de 2021. Dá uma olhada, essa é uma questão mais elaborada, a gente tem que tomar cuidados aqui. O enunciado começa dizendo o seguinte: com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Então dá uma olhada comigo. A densidade de transistores é o número de transistores por centímetro quadrado. Legal. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados. Então, olha só, eu tenho em 1986 uma empresa que produz, são 100 mil, vou botar T de transistor aqui, 100 mil transistores em 0,25 centímetros quadrados. Mas a unidade de medida da densidade de transistores é o número de transistores por centímetro quadrado. Então vou por aqui, ó. Eu vou te dizer que eu tenho X transistores em 1 centímetro quadrado. Se eu multiplicar cruzado, você vai me dizer que X é igual ao quê? X é igual a 0,25. Só uma pergunta que multiplica X, mas antes, 0,25 é a mesma coisa que 1 sobre 4 que multiplica X, tudo isso igual a 1 sobre 4 que multiplica X, tudo isso igual a 100 mil. Ok, tudo isso igual a 100 mil. Ou seja, a quantidade de transistores por centímetro quadrado em 1986 era de 4 vezes 100 mil, que vai nos dar 400 mil transistores por centímetro quadrado. Muito bem. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. Ótimo. Dobra a cada 2 anos. Isso é a lei de Moore. Pensando nisso, a gente tem o seguinte. Considere 0,30 como aproximação para o logaritmo de 2 na base 10. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? Então, você quer ver uma coisa? Eu vou pegar e vou te dizer o seguinte. Nós temos uma PG e quando a gente considerar essa PG, o primeiro termo dessa PG, ele é o que, pessoal? Ele é igual a 400 mil. 400 mil. A razão dessa PG é igual a 2. E o enésimo termo dessa PG, o último termo dessa PG, é o que eu quero alcançar, que são 100 bilhões. Só vamos lembrar de uma coisa, que é o seguinte. Quando a gente fala, pessoal, em mil, mil é a mesma coisa que 10 na 3. Quando eu falo em milhão, milhão é a mesma coisa que 10 na sexta. Quando eu falo em bilhão, bilhão é a mesma coisa que 10 na nona. Então, o AN são 100 bilhões de transistores por centímetro quadrado, certo? Essa é a ideia que eu tenho lá. Jogando na fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, você vai me dizer que AN é igual a A1 que multiplica a razão elevada a N menos 1. Lembrando que N é o número de termos da PG. Então, o AN é igual a 100 vezes 10 na nona, igual a 1, que é, pessoal, 400 mil é a mesma coisa que 4 vezes, quantos zeros tem lá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vezes 10 na quinta, que multiplica a razão, que é 2 elevado a N menos 1. Vamos fazer uma coisa? 100 é a mesma coisa que 10 na 2. 10 na 2 vezes 10 na 9 vai nos dar 10
na 11, 10 na quinta, deixa eu melhorar isso aqui, 10 na quinta, que está multiplicando do outro lado, aqui então tem 10 na 11, 10 na quinta, que está multiplicando do outro lado, vem para cá fazendo o quê? Dividindo. Então aqui eu tenho 10 na quinta igual a 4, que é 2 elevado a 2, que multiplica 2 elevado a n menos 1. Isso vai nos dar 10 elevado a sexta igual a 2 elevado a 2 na 2, que multiplica 2 na 2, que multiplica 2 na n menos 1, é a mesma coisa que n menos 1 mais 2, que nos dá n mais 1. Direto do jeito que está, a gente não consegue resolver. Mas o enunciado nos deu, olha só, logaritmo. Nos deu o valor do log de 2 na base 10. Vamos aplicar log nisso. Se nós aplicarmos logaritmo aqui, ó, você vai me dizer que eu tenho o quê? Ó, vou aplicar logaritmo nessa linha final. Vou te dizer que eu tenho logaritmo de 10 elevado a sexta na base 10 igual a logaritmo de 2 elevado a n mais 1 na base 10. Bom, log de 10 na sexta na base 10 vai sobrar só o expoente, propriedade de logaritmo. Eu vou deixar aqui no card link para você assistir a aula de logaritmo. E eu tenho o quê? Pela propriedade dos logaritmos, esse n mais 1 sai daqui para frente, cima, como expoente, vai lá na frente multiplicando n mais 1, que multiplica o log de 2 na base 10. E log de 2 na base 10 é a mesma coisa que o quê? 0,3. Multiplica 0,3, que é o log de 2 na base 10. A consequência disso é que eu vou ter 6 dividido por 0,3, que é a mesma coisa que 3 décimos, igual a n mais 1. Isso vai inverter, vai dar 60 sobre 3, que nos dá 20, igual a n mais 1, logo n, que é o número de termos da PG, número de termos n da PG é igual ao quê? É igual a 19. Mas olha uma coisa comigo. Quando eu falo que eu tenho 19 termos, eu estou considerando que o primeiro termo dessa história é o 1986. Tá aqui, ó. O primeiro termo é 1986. Eu quero saber quantos termos eu tenho, então, para chegar no 100 bilhões à frente do primeiro. Professor, se a gente tem 19 termos e o primeiro deles já é o 400 mil, então sobraram 18 termos. Legal. Só que sobraram 18 termos, perfeito, só que o período em que isso se repete é a cada 2 anos. Então dá uma olhada comigo. Nós temos o quê? Nós temos 1986 mais 2 anos para cada um dos 18 termos. Então, nós temos 1986 mais 36, o que vai nos dar exatamente o quê? 2022. Alternativa correta, letra C de... Caramba, essa questão era mais elaborada, era mais elaborada que a média. Fique muito atento. Progressões, logaritmo, é um tema que quando aparece costuma dar um certo trabalho, ok? Se por acaso você ainda não está inscrito aqui no YouTube, se você ainda não segue o Pense Matemática no Instagram, você está perdendo dicas valiosas para sua preparação. A gente se encontra por lá. Até mais, tchau, tchau!